de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, pra que menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Vem do céu essa alegria que me faz compreender, ver além da harmonia, e é certo eu vou vencer. Com os olhos para o alto, a que menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Olhe pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar, e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, a que menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Vem do céu essa alegria que me faz compreender, e além da harmonia, e é certo eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão, meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar, e de coração rendido, dia a dia se entregar, com os olhos para o alto, a que menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Vem do céu essa alegria que me faz compreender, ir além da agonia, e é certo eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão, meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu.
vou se lançar. Ao Senhor eu vou se lançar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos colocar sobre este altar todas as intenções que vocês têm no coração. De um modo especial, queremos agradecer a Deus por todos aqueles que prepararam para nós esse encontro, esse momento de fraternidade, de alegria, de formação, de adoração e ao mesmo tempo de partilha do mais belo que nós temos em nosso coração. Quero colocar também sobre esse altar aqueles que me entregaram os bilhetes pedindo orações, pela família ou por pessoas que estão doentes, como também aqueles que depositaram logo aqui à frente nos seus bilhetinhos os pedidos de oração e as intenções para esta missa. E a tudo isso eu somo, também como intenção aquelas que vocês trazem no coração. E que nesse instante nós queremos colocar sobre o altar do Senhor, pedindo que Deus acolha, por meio desta Santa Eucaristia, as súplicas que fazemos para nós, mas também de um modo especial para o mundo em que nós vivemos, suplicando ao Senhor, pão da vida, que o pão de cada dia chegue especialmente à mesa dos mais pobres, que a concórdia entre as nações se realize através da paz, e também por aquele que hoje é o pregoeiro da paz, o nosso amado Papa Leão, que tanto tem suplicado para que o mundo volte a ter paz. Assim, iniciando, peçamos ao Senhor perdão pelas faltas cometidas, para que desse modo nós possamos celebrar com alegria e dignamente os santos mistérios. Senhor, bondade infinita, liberta-nos do mal. Piedade, piedade de nós. Cristo, que por misericórdia nos dá seu coração. Piedade, piedade de nós. Senhor, que nossa alegria esteja em seu amor. Piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, faz da terra os homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo
Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chama para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso foste chamado. Também Cristo sofreu por vos deixar-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nunca foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Adoráveis como as ovelhas desgarradas, mas agora voltaste ao pastor e guarda da vossa vida. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem. Porque conhece a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes fogem dele. Porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, pelo sacerdócio, amados diáconos, seminaristas, desejo também cumprimentar os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades, os irmãos que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, movimentos e serviços, e naturalmente acolher de um modo especial os queridos irmãos do Encontro de Casais com Cristo, da nossa arquidiocese, das dioceses vizinhas aqui do Ceará, como também irmãos que vieram de outras dioceses e arquidioceses, que tive inclusive a alegria de cumprimentar e que também se fazem presentes na graça e na alegria desse evento. Também os queridos irmãos que labutam conosco nas pastorais, nos movimentos, nos serviços, aqueles que prepararam para nós essa alegria, aqueles que passaram o dia todo de um modo invisível nos servindo pela alimentação, nas lojinhas, na toda a logística, enfim, todos vocês que vieram participar conosco dessa grande graça, como os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os irmãos que nos alegram através do canto, nos ajudando a rezar com profunda alegria, como também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todas as vezes que eu vou a Israel, eu nunca vou como turista. E geralmente eu fico no norte do país, em Aco, Acre, na tradução, onde é uma região de campo, já muito perto da Síria.
É uma região muito bonita, onde a gente vê o grande mar Mediterrâneo. E ali, com os amigos, a gente pode ver coisas extraordinárias. Pois bem, o que Jesus nos fala no Evangelho, eu vi com os meus próprios olhos, como a gente costuma dizer. E o que eu vi? Reuniões de pastores com suas ovelhas na hora do almoço. Naturalmente, eles estão ali porque os turistas vão, alguns, para que eles demonstrem algo que é extraordinário. E, naturalmente, os turistas sempre dão algum dinheiro àqueles pastores, muitos deles muito jovens. Pois bem, eles vão almoçar. E em um lugar tão grande como esse, vêm os rebanhos, as ovelhas vêm, e elas ficam todas misturadas. E é interessante que todas elas começam a se alimentar e ficarem juntas, misturadas, enquanto os pastores se alimentam. Mas aí acontece o fato extraordinário. Depois do almoço, o pastor se levanta e todas as ovelhas misturadas, olhando para elas, um deles dá um sinal, um nome, e elas simplesmente saem do meio de todas aquelas outras e imediatamente seguem o seu pastor. É visível que eles dizem palavras e fazem sons que elas são capazes de reconhecer. E dizem sempre uma palavra hebraica que cai no oxítono, tipo avahá. Com essa palavra as ovelhas, ouvindo a voz, saem e só seguem aquele pastor as ovelhas que lhe pertencem. Depois vem o segundo e as ovelhas vão atrás dele. Depois um terceiro e assim por diante. Existem inclusive testes que são muito bonitos quando alguns desses pastores, para provar que as ovelhas as conhecem, o conhecem, melhor dizendo, eles dão as suas vestes a um outro pastor que diz aquela mesma palavra que ele diz, e tentam imitar os sons que ele imita, e simplesmente as ovelhas não saem do lugar. Por quê? Porque elas conhecem a voz do seu pastor. O tempo foi tão grande que elas começaram a se acostumar com aquele jeito, com aquele acento, com aquela palavra, com aquela voz. Desse modo, todas elas só saem do lugar quando ouvem a voz do seu pastor. E a gente percebe a alegria dele saber e não olhar para trás, que todas o seguem e nenhuma ficará no meio do rebanho dos outros. O Evangelho de hoje nos fala exatamente sobre isso. Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. E é interessante perceber que Jesus diz, as ovelhas conhecem a minha voz. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós ligássemos nossos celulares aqui nesse instante e colocássemos em volume, num volume maior, nós veríamos que imediatamente, sinais querendo nos mandar uma mensagem, gente nos telefonando, o WhatsApp não pararia um segundo sequer e nós teríamos um grande barulho porque alguém está sempre nos procurando. Mas como ouvir em meio a tanto barulho, como ouvir em meio a tantas vozes, como ouvir diante de tanta comunicação, muitas delas recheadas de inverdades, a palavra do pastor que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, Jesus no Evangelho de hoje nos pediu, nesse domingo, chamado de Domingo do Bom Pastor, que em meio a tantas vozes, nós ouçamos a sua voz. É interessante que nunca faltarão pastores para nos dar um sinal para que nós deixemos o rebanho do Senhor e busquemos outros prados. Porém, somente Jesus é capaz de nos dar aquilo que ele falou no Evangelho de hoje. Resultado, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus diz que aquele que ingressa no rebanho, no redil do outro, ele vem para matar, para roubar e para destruir. O falso pastor tem interesses. O falso pastor olha apenas para si mesmo. O falso pastor não está interessado na ovelha, mas aquilo que ela pode fornecer para ele. Qual é o resultado? Quer tirar, por exemplo, dinheiro, ou como se fazia no passado, ele
não amando as ovelhas, ao invés de cuidar de cada uma delas, simplesmente diariamente olhava para saber naquele dia qual ele mataria para desfrutar da carne. Não era assim no passado, como também em muitos lugares, até mesmo no Ceará, acontece diferente. Aquele que conhece, né, o seu redil, dá nome aos seus animais, não apenas o marca. Aquele que ama os que estão ao seu lado, os conhece pelo nome. E assim é Jesus Cristo, o bom pastor que nos ama, deseja tão somente nos dar a vida. E Ele fez isso ao invés de desejar ter a nossa carne pelos seus interesses. Jesus se deu todo inteiro para que nós pudéssemos gozar de uma salvação que não passará jamais. Ele é o bom pastor. O Evangelho também nos diz de uma coisa interessante. A gente percebe que Jesus, falando dele, ele mostra como faziam os falsos pastores. Os falsos pastores tinham um redil de uma porta apenas de entrada. Portanto, pegava as ovelhas, colocava dentro e fechava aquela porta. Uma porta só de entrada, porque ele estava interessado nos ganhos, só para que você entra, mas você não sai. Assim é a obra do grande inimigo. Assim é a obra daqueles que desejam tão somente tudo para si. É assim a obra de tiranos, de tantos outros homens que ao longo da história da humanidade criaram portas apenas para que as pessoas entrassem e não saíssem. Mas Jesus nos disse no Evangelho de hoje algo fundamental. Ele nos disse que as ovelhas entram e saem. Ou seja, Jesus as guarnece, mas Jesus prepara para elas um lugar de alimentação fértil, um lugar de cuidado. E sobre o seu báculo, sobre o seu cajado, ele protege as ovelhas. Resultado, quando a gente olha como eram os cajados antigos, como o bispo usa, curvado, o cajado era sempre utilizado para bater na cabeça do lobo, se ele aparecesse, mas ao mesmo tempo para a ovelha que cai no rio, ou então que cai em meus espinhos, para puxá-la pelo pescoço, para que outra vez ela pudesse voltar ao redil. A porta está aberta para entrar e para sair, porque Deus não nos prende, Deus não deseja nos explorar. Jesus nos mostrou que essa é a liberdade daqueles que ingressam e ao mesmo tempo a liberdade daqueles que saem para uma vida nova. Jesus mostrava exatamente da experiência do povo de Deus, quando no momento crucial, sobre a égide de um homem que era Moisés, falando em nome de Deus, libertou o povo daquele que trancou todas as portas, somente tinha uma porta de entrada para escravizar o povo que Deus havia escolhido. Portanto, Moisés vai à frente, abre a porta, abre os caminhos para que aqueles que estavam escravizados pudessem, na liberdade, servir a Deus, não estando mais sob um regime de opressão. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus também nos diz algo tão belo. Jesus nos diz: eu sou a porta. E nós precisamos encontrar nele sempre, não é, esse lugar seguro, porque desejamos passar por ele. E ele nos mostra através do Evangelho de hoje que só existe uma possibilidade para a humanidade: passar por ele. Todos os que são salvos precisam passar por esse nome que está acima de todo nome. Todo aquele que deseja viver a alegria de olhar para a face de Deus, passa naturalmente por aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, eis a porta que se abre, porta de misericórdia, porta de bondade, porta de amor, porta de ternura, porta de perdão, porta que está sempre desejosa de receber os seus filhos, para que desse modo a graça se espalhe por toda a terra. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos leva, Ele que é a porta, para os lugares mais seguros. Mas existe uma coisa que Jesus não faz.
Jesus bate a porta, é verdade, mas Jesus, o que faz? Jesus não ingressa de qualquer forma na vida do outro. Ele não quer comprar corações, ele quer conquistar. Ele não impõe de cima para baixo, ele apresenta, ele não massacra por desejar aquela ovelha de qualquer jeito. Muito pelo contrário, sendo tão gentil, tão amoroso, tão próximo, naturalmente as ovelhas vêm até ele. E ele nos abre a porta de um novo tempo. Jesus bate a porta. Entretanto, se nós prestarmos atenção em suas atitudes, toda a porta que Jesus bate não tem maçaneta no lado de fora. Ele espera que a gente tenha a capacidade de tomar a maçaneta que está na parte de dentro para abrir. Porque Deus respeita a nossa liberdade para dizer sim ou não. Fica sempre na expectativa que a gente também abra a porta do coração para poder recebê-lo. Eis a grande graça daquele que bate na porta. Eis que bato a porta. Se nós abrirmos, então, faremos alegria, felicidade, seremos família, e assim uma vida nova se dará em nossa existência. Meus irmãos, também Jesus não utiliza uma chave para ingressar na casa do outro. Todo aquele que tem a chave da casa do outro, ou porque lhe é muito familiar, ou porque essa chave foi dada. Quem ingressa abrindo a porta do outro com uma chave que não lhe foi dada, esse Jesus chamou de ladrão, oportunista, e alguém que desejava somente roubar o que encontrasse à sua frente. Jesus não tem uma chave para abrir obrigatoriamente o nosso coração. Porém, a graça que se dá é quando nós damos a Jesus a chave da nossa vida, damos ao Cristo a chave do nosso coração, damos ao Cristo a oportunidade para que Ele cante para nós cantares de amor. E quando isso acontece, quando a melodia dessa palavra, dessa vida se dá, então nós finalmente deixaremos outros pastores para seguir única e exclusivamente aquele que é o centro da nossa existência. Mas alguém pode dizer: eu gosto muito de Jesus. Tem muita gente que gosta de Jesus. Tem muita gente até que estuda Jesus, mesmo não tendo fé. Tem muita gente que gosta daquilo que Jesus fez, porque talvez seja uma pessoa extraordinária que viveu nesse mundo, como alguns pensam. Ora, para ingressar na vida de Jesus e para estar no seu rebanho, é fundamental que nós gostemos dele. Isso é fundamental, isso é muito bom. Mas é preciso entrar com a palavra que ele nos deixou. Porque alguém pode gostar de Jesus, mas não quer seguir a sua palavra. Pode até amar Jesus como um grande herói, como um grande mobilizador da sociedade, mas não quer se abrir àquilo que ele falou. Resultado, Jesus deseja que nós abracemos sua palavra, porque é através dessa palavra que a vida nova surgirá em nossa existência. É atraídos por aquilo que ele disse, por aquilo que ele nos ensinou, que nós poderemos finalmente, como ovelhas de seu rebanho, não apenas entender aquele que está lá, mas ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus sinais, ouvindo a sua voz, a gente finalmente se tornar discípulos, seguidores e missionários dele, porque ele é o Senhor, ele é o bom pastor, ele é a porta, ele é Deus, ele é a misericórdia, ele é a bondade. E assim a gente poderia dizer tantas outras palavras, porque em meio às trevas, o nosso pastor liga para nós a luz, que é ele mesmo. Em meio a situações difíceis, ele abre a nossa cabeça para que a gente enxergue muito além daquilo que os nossos olhos veem. Porque em meio às dificuldades, outra vez ele se faz presente, como prometeu, que estaria conosco até o fim do mundo. Mas
abrir-se ao bom pastor significa colocar a vida não poucas vezes em risco e ter a capacidade de dizer para esse mundo não poucas vezes surdos, porque ouvem tantos pastores que não conseguem abraçar a verdade que Jesus não apenas disse, mas que Ele praticou e nos pede para que nós façamos a mesma coisa. Assim, meus queridos irmãos, vivendo a graça e a alegria daquele que nos chama à conversão, que cada um de nós cumpra o que São Pedro nos disse na primeira leitura: se afastem daqueles que verdadeiramente desejam desviar vocês do caminho. Se afaste dessa gente, disse o apóstolo Pedro, para que em meio a tantas vozes, nós não deixemos de ouvir, não é, aquela que é a voz. E de um modo especial, para que, buscando naturalmente, nos responsabilizando pela conversão de muitos, a gente não se envolva de tal modo com determinadas coisas que nos afaste, né, de Deus, ao invés de caminhar com o irmão para Ele. Portanto, a nossa vida é como a vida de Jesus. Compromisso. Somos também homens e mulheres, pastores e pastoras. Portanto, em nosso lar, em nossa casa, ali está duas vozes, ou pelo menos uma, que precisa ser ouvida pelos filhos. A mesma coisa, precisamos ouvir a orientação daqueles que ensinam a verdade. Do mesmo modo, observando Jesus, bom pastor, nós devemos nos colocar como pastores, não para ter ovelhas para nós, mas para tudo preparar, para que todos os homens da face da terra possam ouvir a voz do Cristo, possam segui-la e possam viver uma felicidade que somente Ele, o bom pastor, na tradução literal, o belo pastor, tem a nos dar. E o seu encantamento deve ser tão grande que nós não temos outro caminho a seguir, senão a Ele que é o caminho. Outra verdade a seguir, porque só Ele é a verdade. E quando isso acontece, uma vida nova desabrocha no mais profundo do nosso coração para viver a beleza de uma vida que só Ele pode nos proporcionar. É verdade, com muitos sacrifícios, com muitas lutas que nunca falta a vida cristã, mas a certeza de que nós estamos juntos a tantas pessoas que colaboram para que nós sejamos capazes de ver realizado em nossa vida o projeto de Deus. Quero, concluindo essa minha palavra, agradecer a vocês que vieram, a vocês que ouviram não a minha voz, não a voz daqueles que apenas colocaram, algo na internet, mas vocês estão aqui porque ouviram a voz do Cristo. Foi Ele que foi às suas casas, foi Ele que bateu na porta do coração de vocês e disse: venha, participe, veja a beleza daquilo que Deus realizou e continua realizando através do ECC. Venha e participe para entender que você não está sozinho, não está sozinha, mas você, além da sua família que serve a Deus, vocês têm uma grande família a qual pertence e que será sempre, força segura para que juntos cheguemos ao coração de Deus. Afinal de contas, juntos, como diziam os antigos, somos mais. Que Deus, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, os abençoe. E que nós, juntos, miremos a porta estreita, porque é por ela que nós passaremos. Portanto, através dos sacrifícios da vida, através das alegrias, através dos projetos que Deus há de nos inspirar. E com a força de quem caminha juntos, que nós tenhamos a capacidade de ultrapassar aquela porta, para que desse modo nós cheguemos ao coração daquele que nos ama, daquele que nos quer, cuja voz nos chama e cuja voz nos encanta, porque Deus nos seduziu, como nos disse o profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Ou seja, que Deus nos vença, que Deus
trabalhe em nós a nossa melhor parte e que deixemos-nos vencer por essa voz que nos levará neste mundo a transformar as realidades que não são de Deus e ao mesmo tempo de viver as alegrias com todos aqueles que desejam de coração chegar à fonte segura da eternidade. E meus irmãos, para concluir, esse dia que foi tão bonito, esse dia de alegria e de perdão, esse dia de participação, de acolhimento, esse dia de canto e de silêncio, esse dia em que nós concluímos pelo alimento que transforma a nossa alma, eu gostaria de fazer através de uma história. E essa história é especialmente para mim e para você. Então preste bem atenção para que a gente entenda como funciona o coração do nosso bom pastor. E eu vou contar uma história que fala de porta. Pois bem, dizem os antigos que as pessoas quando morrem aqui na terra, né, elas vão passar para o julgamento. Então elas vão para a porta do céu para que possam finalmente conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. E por incrível que pareça, diziam os antigos, dizem que a porta do céu é uma coisa imensa, uma porta imensa, algo extraordinário. Mas como a gente aqui na terra se acostumou a fazer fila, também lá no céu, as pessoas por causa disso, ao invés de entrarem como multidão, fazem fila e vão entrando vagarosamente para estar diante de Jesus. Então, aí estava o povo todo em fila, como a gente fez hoje na hora do almoço. Pois bem, quando todo mundo estava em fila, né, todo mundo que estava desejoso de entrar do céu, naturalmente olhava um homem que estava sentado ao lado. E esse homem, diferente dos outros que estavam felizes, ele estava profundamente acabrunhado, entristecido. Qual o resultado? Tem sempre alguém que quer saber da vida dos outros, né? Então, um cara disse, olha, segura aí meu lugar na fila, como a gente fazia em banco, né? Antigamente, segura aí meu lugar na fila, que eu vou ali falar com aquele homem lá, que eu estou curioso. Pois bem, um cara segurou o lugar da fila, né, e o outro saiu correndo para falar com aquele homem que estava ali sentado, não é, diante da porta, mas profundamente abatido, entristecido, depressivo, triste, maltratado. E esse homem saiu correndo e foi até lá e perguntou, meu irmão, é um prazer. E ele disse o nome, me diga uma coisa, qual é seu nome? E aquele homem que lá estava sentado disse, meu nome é Judas Iscariotes. Aí ele disse, eu conheci sua história quando estava lá na terra. Mas, meu irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A porta do céu é tão grande, por que é que você não se levanta e entra pela porta do céu? Então, Judas, entristecido, olhou para ele e disse, meu irmão, a porta do céu é grande. Deus já me perdoou, mas até hoje eu não me perdoei do mal que eu fiz a Jesus. E o homem saiu correndo para não perder seu lugar na fila e entrou no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus deseja tocar o nosso coração. Deus deseja nos dar mais uma chance. Deus deseja que a gente mire essa grande porta. Deus deseja que a gente arranque aquilo que não serve de dentro da gente, porque o peso faz com que a gente não ande. Deus deseja uma vida nova, é agora ou nunca. E assim, ouvindo entre tantas vozes, a voz do bom pastor, que cada um de nós, deixando de lado a antiga vida, tem a capacidade de se levantar, pressuroso, alegre, feliz, e assim caminhar diante e atrás dele, porque ele vai sempre à frente para nos proteger contra os lobos, atento também ao que está atrás, e desse modo, como pastores
que a gente siga o bom pastor, porque só nele está a verdadeira felicidade, só nele está o grande salto, só nele está a grande vida. O céu é o nosso limite, o Senhor nos chama desde agora. Se é para ir, vamos alegres, porque o Senhor é fonte de alegria para toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe em nossos bons propósitos e que esse novo caminhar nos faça levar tantos homens e mulheres, principalmente os que se perderam ao longo da vida, a ingressar na grande roda da humanidade, porque Deus deseja que sejamos pastores para que todos sejam salvos, para que todos tenham pão de cada dia, para que a paz reine e para que a alegria de Jesus possa tocar todo o coração da humanidade, inclusive naqueles que o negando geram morte. Que sejamos compromissados com a vida de Deus e com toda a vida que está ao nosso lado e que Ele nos chama a resgatar, a alimentar e também a gerar a possibilidade de uma nova existência através da palavra do bom pastor. Que assim seja. E desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, coloquemos-nos cheios de fé diante de Deus e proclamemos a fé que recebemos dos apóstolos, dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Senhor, Filho nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E elevemos, meus irmãos e minhas irmãs, a Deus nosso Pai, as nossas súplicas. A resposta será: protegei e guiai vosso povo, Senhor. Para que a igreja se deixe conduzir sempre pela voz do bom pastor, que ela comunica o caminho do bem, das bem-aventuranças, rezemos. Para que os ministros ordenados cultivem o indispensável suporte espiritual que os ajudem a serem agentes ativos da expansão do reino de Deus, rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Para que nós, no seguimento de Jesus Cristo, os cristãos caminhem continuamente atento às indicações feitas por Ele, porta de salvação da humanidade. Rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Para que nossas comunidades não se deixem distrair pelos falsos convites do mundo, mas sigam confiantes o bom pastor, único guia seguro, rezemos. Protegei e guiai o vosso povo, Senhor. Acolhei, Pai de misericórdia, todos esses nossos pedidos e acrescentamos aqueles que trazemos no íntimo do nosso coração e que agora vos apresentamos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
luz de uma nova decisão de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando o essencial e escrevendo uma nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, oh meu Senhor. Quero te dar meu coração, a luz de uma nova decisão, de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, louvando e amando o essencial, escrevendo uma nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, oh meu Senhor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, oh meu Senhor. Quero te dar meu coração, a luz de uma nova decisão, de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, louvando e amando essencial, escrevendo uma nova história, vivendo em teu amor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, oh meu Senhor. Minha vida é toda tua, os meus planos, os meus sonhos, de nada vale o existir se não for pra te ofertar. Em cada passo descobri que o tempo esconde o que é eterno, que tu és o sentido, ó meu Senhor, de tudo. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja a causa de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída e renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça a caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Dom Gregório, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os nosso povo. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida
cajado me protege e jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Que é misericórdia, teu amor por mim, porque sou tão fraco para então seguir. Não tenho nada em minhas mãos, como um cego na estrada, nada de valor para te dar. Me leva em teus braços, meu
bom pastor, foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que emistes com o precioso sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, ainda temos rapidamente alguns avisos, tá certo? Então, fiquem aí só um minutinho, eu agradeço se vocês tiverem só um pouquinho de paciência. Então, rapidamente teremos nossos avisos. Quem vai dá-los, por favor? Alencar, Kátia, 33 anos de casados. 2 filhos. Amados irmãos em Cristo, é com alegria que eu, Alencar, e minha esposa Kátia, agradecemos por cada momento vivido neste quarto Sempre Encontrando 2026, no qual fomos chamados a mergulhar na graça de Deus e agora é tempo de emergir pela esperança. Que a graça que nos renovou espiritualmente neste dia seja força para transformar nossas famílias. O matrimônio é verdadeiramente o nosso caminho de santidade. Que ao voltarmos para os nossos lares, possamos levar a luz deste encontro, mantendo viva a chama do amor que foi reacendida. Que a Sagrada Família abençoe cada passo dessa caminhada espiritual. Nossa gratidão eterna a Deus e a todos que foram instrumento de Deus para que este evento acontecesse. Especialmente ao Dom Gregório Paixão, arcebispo
da Arquidiocese de Fortaleza, anfitrião deste encontro, por nos guiar com sabedoria, aproximando-se dos fiéis em busca de evangelizá-los. Não poderíamos nos furtar de reconhecer a sua participação fundamental e ativa em cada etapa, como idealização do encontro, escolha do tema, montagem do evento, presença efetiva, notadamente no dia de hoje. A sua presença constante e dedicação inspiram toda a equipe, conduzindo a todos com fé e espírito de união. Com sensibilidade e liderança, conseguiu motivar cada colaborador, tornando o evento não apenas bem-sucedido, mas também marcado por profundo sentimento espiritual. Ao Dom Danival, assistente eclesiástico nacional, representado pelo casal Queiroz e Nazaré, da Secretaria Nacional. Ao Padre Luiz Alberto. Diretor espiritual arquidiocesano, pelos seus ensinamentos de humildade e trabalho paroquial. Ao Padre Farias, diretor espiritual regional Nordeste 1. Ao casal regional Nordeste 1, Júlio e Rocivânia. Ao jovem casal arquidiocesano, Jader e Larissa. Destacou-se pelo trabalho incansável e pela dedicação em cada etapa do encontro. Estiveram presentes de forma direta, acompanhando de perto cada detalhe, sempre em harmonia com o arcebispo. Atentos e disponíveis, encontraram caminhos e soluções, com firmeza, serenidade e espírito de serviço, contribuindo de maneira essencial para que tudo acontecesse com harmonia e fé. Aos diretores espirituais diocesanos do Regional Nordeste 1, aos casais diocesanos do Regional Nordeste 1, aos diretores espirituais setoriais, aos casais setoriais, aos diretores espirituais de primeira, segunda e terceira etapas, aos padres Josileudo e Vicente, que abrilhantaram o encontro, apresentando-o com alegria e espiritualidade, ao padre José Carlos, pelo suporte dado e disponibilidade de sempre ajudar. Ao padre Vander Lúcio, pelo apoio em nome de toda a comunicação da Arquidiocese de Fortaleza. Aos demais padres aqui presentes. Ao governo do Estado do Ceará, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza. Ao casal Walter Cavalcante e Francisca, por ter intermediado o local deste evento. Aos nossos parceiros, Grupo de Comunicação Dom Bosco, TV Ceará,
Grupo Cidade de Comunicação e Programa Fé e Monumento, que acreditaram nesta missão evangelizadora. Aos patrocinadores que cuidaram da estrutura do evento: VR Iluminação, Genilson Projeção, Franzé Produções, Helder Produção e Bezerrão, que foram essenciais com as suas disponibilidades. Aos cantores Adriane e Ismael, e aos demais componentes da banda base, que com tanto talento e entrega ajudaram a tocar não só os instrumentos, mas os corações de todos os presentes. Aos cantores Adriana Arides, Naldo José e Valdones, que através da música nos permitiram tocar o céu, e a todos que compõem as suas produções artísticas. A Gaída Dias, pelo seu testemunho de fé. Aos amigos Fábio, Walter, Flávio, Ismael e Lígia, fundamentais na ponte que trouxe os grandes talentos da música ao nosso evento. As equipes dirigentes de primeira, segunda e terceira etapas, por toda a dedicação e doação para que esse evento acontecesse. Aos nossos queridos irmãos das equipes de trabalho do ECC, da Arquidiocese de Fortaleza e demais dioceses do estado do Ceará, obrigado pelo sim silencioso e incansável. Vimos em cada gesto da recepção ao serviço de bastidores a verdadeira pobreza de espírito e a simplicidade que Jesus nos ensinou. Vocês foram o rosto acolhedor de Deus para cada casal que aqui chegou. Sua doação é o alicerce deste encontro. Que Maria, nossa mãe, cubra de bênçãos o serviço de cada um de vocês. Agradecemos de coração a todas as pessoas que se fizeram presentes e acreditaram neste encontro. A participação, o apoio e a confiança de cada um foram essenciais para tornar este evento tão especial. Que a fé e a união vividas aqui continue a dar frutos na vida de todos. Nossa sincera gratidão. E para concluir, queremos deixar uma frase para vocês de Madre Teresa de Calcutá. Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. E é com o coração cheio de gratidão, já ansiosos, que aguardamos o 5º Sempre Encontrando em 2027. Boa noite. Pode ligar, 0230. 0230, votação. Do outro lado, em cima aí, ó. Isso, pronto. Não. Mais uma vez, quero agradecer a todos, a todas, aqueles que vieram participar desta nossa celebração, desse momento em que o nosso coração estava profundamente unido ao coração do bom pastor. E a bênção que darei nesse momento é para todos aqueles que aqui estão, como também para os seus familiares e para as suas intenções. Os nomes já foram ditos, seria impossível dizer o nome de todos vocês aqui outra vez, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração por terem acreditado naquilo que a gente é capaz de fazer quando o nosso coração é maior do que as nossas preocupações. E quando, sonhando os sonhos de Deus,
realizamos aqueles que trazemos no mais íntimo da nossa alma. Portanto, muito, muito, muito obrigado a todos vocês. E como aqui foi dito, nos encontraremos no ano que vem, porque é sempre encontrando com Cristo e conosco que a gente realiza a obra de Deus que o Senhor deseja, especificamente também nessa vocação que é de ECC. No trabalho nas paróquias, no trabalho nas famílias, no trabalho nas mais diferentes comunidades, no trabalho caritativo e na força da missão que chega ao coração de tantos homens e de tantas as mulheres. O nome de vocês todos, especialmente daqueles que trabalharam para a realização desse evento, está escrito no coração de Deus. E que Ele, portanto, os abençoe por tanta bondade, por acreditarem e por estar conosco aqui durante esse dia tão abençoado. Que a gente guarde no coração esse instante e que Ele nos faça viver nessa mesma alegria pela presença daquele que sempre está em nosso meio, Jesus Cristo. Recebamos, portanto, a bênção conclusiva que nos dá a abertura do caminho novo que o Senhor deseja para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, vos torne participantes da herança eterna. E vivendo agora retamente, possais o céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia! Demos graças a Deus. Aleluia.